Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa semana que está começando com tudo. Sejam muito bem-vindos, os nossos colaboradores, nossos alunos, familiares e toda a comunidade em geral. O pessoal está chegando aqui. Eu sou Simone Pacanaro, eu sou gestora de comunicação e marketing do Colégio Barão de Mauá e da Fundação Abraham Kaczynski. Para quem está chegando agora, eu vou explicar para vocês o que é essa programação Barão Você Mais do Colégio Barão de Mauá. Semana passada, nós fizemos a primeira semana do Barão Você Mais Saudável. Tivemos aqui médicos, nutricionistas, treinadores físicos, e foi um sucesso. O pessoal acessou, as pessoas fizeram perguntas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Nós estamos começando hoje a nossa semana 2, que é Barão Você Mais Feliz. O objetivo dessas lives é, justamente nesse momento de pandemia, nós trazermos temas que são de interesse da nossa comunidade, temas que são de interesse da população, dos nossos alunos, dos nossos convidados. E é um prazer estar com vocês para falarmos um pouquinho sobre felicidade. É possível ser feliz? O que nós precisamos, né? Quais são os desafios da felicidade? Já pararam para pensar? O que te faz feliz? Comer o que você gosta, viajar, estar com seus filhos, com a sua família, atividade física, o que te faz feliz? Sejam muito bem-vindos à Semana Barão Você Mais Feliz. Pessoal, vocês devem estar vendo aí que nós mudamos um pouquinho o formato das nossas lives, isso mesmo, tá mais profissional, né? O nosso colégio se preocupa com a qualidade das coisas, aqui tem ensino de qualidade. E nós estamos fazendo aí uma live de troca de telas, de compartilhamento de telas, algo mais interativo. E nós gostaríamos de já agradecer a Oriente Digital, né, os nossos parceiros, o Rodolfo e o Everton. Queria mandar um beijo para vocês dois que estão nos ajudando aí nessa parte tecnológica. Espero que vocês estejam gostando. Bom, gostaria de falar o seguinte, se vocês tiverem perguntas, enviem perguntas aqui no telão. Então, para eu saber se vocês estão felizes, né, hoje, coloca aqui no telão uma imagem que reflita a sua felicidade. Como você descreveria a sua felicidade em uma imagem? Essa imagem seria uma flor, seria um coração. Coloquem aí com emojis uma imagem que representa a sua felicidade, que eu quero ver. Quero interagir com você. E hoje nós queremos abrir essa semana. Nós tivemos ontem um vídeo, ontem à noite, que foi, na verdade, um vídeo super especial falando sobre a felicidade, como construí-la, através do nosso diretor pedagógico, o professor Jamar, professor mestre Jamar. Bem bacana, assistam lá o vídeo, quem não assistiu ainda. E agora quero convidar o nosso querido palestrante de hoje, Daniel Salsa. Gente, eu vou falar um pouquinho do Daniel Salsa para vocês, tá? Daniel Salsa é humorista, palestrante, facilitador de treinamentos. Daniel Salsa já impactou mais de 1 milhão de pessoas, isso mesmo, 1 milhão de pessoas em mais de 200 escolas, empresas, faculdades, e o universo corporativo em geral. E ele vai trazer um tema muito interessante para a gente hoje. Ele aceitou nosso convite. Daniel é uma pessoa bem requisitada no meio de palestras e bem ocupado, e aceitou prontamente nosso convite. E ele vai falar um pouquinho sobre os desafios da felicidade. Quero chamar você, meu amigo Daniel Salsa, vem com a gente. Legal, grata aí, viu, Simone? Grata pelo colégio, toda a equipe, grata pelo convite. Vamos ver se a gente consegue bater um papo aí leve, descontraído sobre felicidade. Vamos ver se a gente consegue servir para alguma coisa.
Sim, muito bacana. Te agradeço muito por você ter aceitado o convite. Seja bem-vindo, prazer estar aqui com você. E eu fiquei bem curiosa, sabe, Daniel, olhando um pouco para o seu currículo, né? Você fala que você é um humorista útil. E eu fiquei pensando, né, humorista útil, né? Por quê? O que você quer dizer com isso? Primeiro que eu não quis dizer que os outros humoristas são inúteis, não é isso que eu quis dizer, né? Humor útil, porque normalmente o humor ele é usado para a gente esquecer dos problemas da vida, né? E eu faço humor que é para a gente enfrentar os desafios da vida. O meu habitat natural, desde 2008, que eu trabalho com escolas. E para trabalhar com escolas, o nosso trabalho ele é uma ferramenta pedagógica. Ele tem que servir para alguma reflexão, ele tem que servir para alguma coisa. Então, nesse exercício de trabalhar com escolas, com as famílias, com os alunos, com os professores, com a equipe e tudo mais, eu desenvolvi esse conceito de humor útil, que é o casamento humor como linguagem. Falo que o humor ele é uma ferramenta de comunicação, tem o poder de falar o que sempre foi falado, de uma forma que a pessoa escute pela primeira vez, porque falar nem é tão difícil assim, né? Falar, todo mundo fala, agora, ser escutado já é um desafio um pouco maior. O humor tem esse poder de comunicação. E útil, porque eu sempre coloco ele a serviço, a minha pretensão é de colocar ele a serviço de alguma reflexão que gere um autoconhecimento significativo, né? Que trabalhe com desenvolvimento pessoal. E para que serve desenvolvimento pessoal? Para tudo aquilo, talvez eu seja uma resposta aqui reveladora para vocês, mas desenvolvimento pessoal é para tudo aquilo que precisa de desenvolvimento pessoal. Você já viu o curso para a pessoa ser mais egoísta, mais preguiçosa, mais vaidosa? Isso aí as pessoas sozinhas se desenvolvem, não precisa de curso para isso. Agora, ao contrário disso, a gente precisa de um pouco mais de esforço para desenvolver. Então, humor útil é que eu coloco o humor a serviço desse autoconhecimento, vamos dizer assim, desse desenvolvimento pessoal. Muito interessante. Está faltando mais humor, Daniel, nas pessoas? Olha, se você perguntar para minha esposa, ela vai falar que eu faço piada demais o tempo inteiro. Depende do momento. Humor, eu vejo assim que o humor não é necessariamente a coisa engraçada, né? Mas é o estado de espírito com que a gente conduz as nossas atividades. Então a gente podia dividir basicamente em dois humores: mau humor e bom humor. Então o humor ele está sempre presente, seja mau humor ou seja bom humor. Então o humor está sempre presente. Esse estado de espírito já deve ter acontecido com você. Todo o ambiente que a gente está, esse ambiente aí tem um clima, né? O que de uma forma mais assim sofisticada existe uma egrégora, né? Um nome que é o conjunto de todas as energias daquele ambiente, né? E às vezes você vai entrar numa sala que tem duas pessoas e aquelas pessoas estavam discutindo. Só que elas perceberam que tinha alguém chegando e aí elas deram uma acalmada. Só que quando a gente entra na sala, a gente percebe um clima no ar. A gente percebe que a situação não está muito boa. E a gente sente aquela vibração de que tem alguma coisa que não está indo tão legal. Esse humor, esse clima, eu vejo que ele é de responsabilidade de todas as pessoas que estão naquele ambiente. Então é como se tivesse uma bola invisível, que o nosso desafio é manter aquela bola para cima, para o alto, manter num bom humor. Não necessariamente um humor cômico, de comédia, mas um humor que gere um estado de espírito para o desafio que o ambiente propõe. Não tem sentido se você está numa delegacia, todo mundo ficar contando piada o tempo inteiro. Sim. Mas, se você estiver num bom estado de espírito, de seriedade, você enfrenta aquele desafio, seja ele qual for. Então, não necessariamente é coisa engraçada, mas é buscar o seu melhor e entregar o seu melhor naquilo que você faz. Agora, você perguntou se está faltando humor no mundo. Humor no sentido de comédia, ele tem um princípio, vamos dizer assim,
que é, para a gente poder fazer humor, a gente não pode se levar tão a sério. Esse é um detalhe, que é muito importante. Porque à medida que a gente começa a se levar a sério demais, a gente começa a ficar mais radical, mais intolerante, mais incompreensível, mais agressivo, mais violento, porque ninguém pode falar com a gente daquele jeito. Então, o humor, ele usa uma capacidade humana, que acredito que só o ser humano tem, nenhum outro bicho tem, que é, eu estou aqui conversando com você está conversando comigo, mas o ser humano tem uma capacidade de imaginar como se eu olhasse essa conversa de cima. Eu projetasse a minha consciência e visse essa conversa de cima. O humorista, ele está sempre aqui. Ele não está aqui. Por isso que ele tem uma sacada, uma perspicácia, ele improvisa, porque ele está observando a conversa. Ele só pode observar a conversa porque ele não está se levando tão a sério demais. E quem está se levando a sério demais está muito preso na situação. E ali não consegue, vamos dizer assim, fluir, ver as coisas com uma certa perspectiva. Então, nesse sentido que você perguntou, se está faltando humor no mundo, dá a entender que tem mais de meia dúzia de pessoas que se levam a sério demais, tá? Pelas minhas observações. Dá para entender. Excelente dica, Daniel. Excelente dica. Daniel, eu vi também que você é um empreendedor educacional. E você já levou vários conteúdos para muitas escolas, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi seu primeiro conteúdo para a escola? Em 2000 eu trabalho com escolas desde 2008. Só que 2008 até 2013 eu trabalhava num outro grupo, que não foi um grupo que eu criei. E a partir de 2014 eu montei minha empresa, o Grupo Abelha, e eu saí do outro grupo, a minha relação com os meus sócios na época não estavam com muito bom humor. Foi uma saída meio tensa. E eu saí no momento assim, no mês que eu casei, a gente resolveu dissolver a sociedade. Que eu brinco assim, eu casei em julho de 2013, né? No mês que eu multipliquei minhas despesas por 5, eu decidi reduzir minhas receitas a 0. Foi isso que eu fiz na prática. E aí, eu tinha um desafio, que é de julho para janeiro, eu tinha um desafio de me reinventar. Como eu trabalhava há algum tempo com as escolas, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para as escolas. E aí surgiu umas conversas com a minha esposa, / sócia, / produtora, a Diana, que está cuidando da minha filha de 10 meses lá na sala. Se vocês ouvirem um choro, porque eu tenho uma filha de 10 meses, tem uma de 16 anos, mas tem uma de 10 meses. E a gente chegou de fazer um stand-up para os jovens do Fundamental 2 de ensino médio, que é o espetáculo Verdades Inconvenientes, o lado bem-humorado das coisas sérias, que do ponto de vista do adulto, do educador, ele é uma palestra de autoconhecimento, de valores, mas do ponto de vista do jovem, é um show de humor, um show de stand-up, porque se eu convidasse jovens para uma palestra de valores, acho que não ia ser o evento mais concorrido do milênio, né? Então a gente atrai o jovem pelo que ele quer, para falar o que ele precisa ouvir, vamos dizer assim, e com o Verdades Convenientes, o lado bem-humorado das coisas sérias, esse espetáculo, ele abriu muitas portas para mim. Faço feiras de profissões e tudo mais. E o espetáculo, ele termina, ele tem uma mensagem final que ele fala assim: hoje nós vimos que os valores são eternos, que eles moram dentro da gente, que todos nós, com o nosso poder de agir, somado ao senso de responsabilidade, é igual à liberdade. Agindo com simplicidade e buscando orientação quando a gente precisa, e a gente sempre precisa de orientação, a tendência, se a gente fizer isso, é a nossa vida ter muito mais sentido, muito mais graça, muito mais significado, porque primeiro a gente precisa ser, para depois fazer, e aí sim ter aquilo que a gente acha que merece ter. Ser, fazer e ter. Essa é a ordem natural do universo. Não adianta me criticar. Não fui eu que inventei isso. Toda vez que a gente quiser ter, antes de ser e de fazer, pode ter certeza que a gente vai ter que voltar
ou para ser melhor, ou para fazer melhor, para ter aquilo que a gente acha que merece ter. Ser, fazer e ter, essa é a ordem natural da vida. Toda vez que a gente quiser discordar dessa ordem, é como se a gente subisse no alto de uma montanha, pulasse dessa montanha e acreditar que só para a gente a lei da gravidade não vai funcionar, pode ter certeza absoluta que ela vai funcionar. Então, desejo de coração que vocês sejam felizes, que vocês façam os outros felizes e que vocês tenham felicidade. Então, por conta desse final do Verdades Convenientes, que eu desejo felicidade, que eu venho desde 2014 desejando felicidade para milhares e milhares de jovens, surgiu naturalmente os pedidos das escolas de assim, e para os pais, para os professores, para que eu acho que no sentimento das escolas, pai, professor e funcionário também é filho de Deus. Tem algumas escolas que também sentem assim. Eles começaram a pedir conteúdo. E um dos conteúdos que surgiu, que isso que a gente está conversando hoje, é o Desafio da Felicidade, que originalmente é uma palestra presencial para pais, mas não sei se todos estão sabendo, está tendo uma pandemia no planeta e a gente agora está restrito aqui nesse formato online. E a gente gerou essa conversa aqui, Colégio Barão de Mauá. Mas tudo surgiu do Verdades Convenientes. E é bem interessante isso que você fala, né? Porque às vezes a gente quer fazer o outro feliz quando você não está feliz, né? Então é você ser feliz para que você possa dividir essa felicidade com alguém. E eu fiquei muito curiosa com o tema que você enviou para a gente sobre a sua palestra, porque você fala o seguinte: a felicidade é um desafio. Por quê? Queria que você falasse para a gente sobre isso. Felicidade, eu tenho alguma consciência que felicidade é um mistério. Né? O que é felicidade para mim não necessariamente é o que é felicidade para você. Né? Cada um, vamos assim, cada um tem a sua explicação do que seria felicidade. Né? Mas apesar de ser um mistério a felicidade, eu vejo que a felicidade eu gosto de fazer com a impressão digital. Né? Não tem uma impressão digital igual a outra. Cada um tem uma impressão digital. Mas todas as impressões digitais estão no dedo. Não tem nenhuma impressão digital na nuca, no céu da boca, no joelho. Está tudo no dedo. O que, para mim, dá uma pista que existe algo em nós que é único e especial, que é a nossa impressão digital. Que só, vamos dizer assim, é nosso. É a nossa essência. Mas, ao mesmo tempo, tem uma estrutura que ela é universal, que ela serve para todos. Se você vê uma mesquita, se você vê uma igreja, ou se você vê um templo budista, você, de longe, se você tiver algum conhecimento religioso, você vai falar, olha ali uma mesquita, olha ali um templo budista, olha ali uma igreja. Só não tem, então são conteúdos diferentes. Só que as leis arquitetônicas com quais esses templos foram feitos são as mesmas. Não é uma arquitetura diferente para fazer um templo budista, não são leis arquitetônicas diferentes para fazer uma igreja, e nem leis arquitetônicas diferentes para fazer uma mesquita. Então, existe algo que é universal, que em qualquer fórmula de felicidade que o ser humano inventar, não é obrigado a ter, mas é recomendável que tenha. Mas também tem algo que seja único e especial, que são as características específicas das pessoas. Então, é um desafio. Qualquer pessoa, não sei assim, tem pessoas de todas as idades aí, mas tem as pessoas que já foram, são, ou já tiveram algum relacionamento. É só ter um relacionamento de 2 semanas para perceber que, às vezes, um simples debate de qual série que a gente vai assistir na Netflix já pode ser um bom desafio para a nossa felicidade. Então, a felicidade é um desafio porque, por mais que a gente queira ser feliz, a gente não tem garantia da felicidade. A gente, só fazer assim, eu tenho certeza que eu vou ser feliz. Não tem essa garantia. Então, é um desafio porque é algo que a gente tem um direito, nós temos direito de ser feliz, mas a gente não tem garantia de ser feliz. A gente tem que conquistar essa felicidade, às vezes dentro do mesmo dia, e isso oscila. É a percepção mais real que eu tenho de felicidade. Quando me perguntam assim, um jovem pergunta assim,
você é feliz o tempo inteiro? Eu respondo assim, é óbvio que não. É óbvio que não. É verdade, a gente não Isso tá. aí, feliz é saudável. Agora, o que eu procurei desenvolver, até por minhas experiências na juventude, na adolescência, eu tinha muito medo de ser um adulto infeliz. Eu tinha esse medo na adolescência. Até por conta disso, eu falo que eu inverti o jogo. Antes, teve uma época na minha vida que eu era 60 dias felizes e 300 dias batalhando para ser feliz, né? E hoje eu vejo que eu consegui inverter o jogo. É 300 dias felizes e 60 tendo que aprender alguma coisa, porque a gente também está aqui para aprender, tem que passar uns apuros, né? Então é um desafio, porque a felicidade, ela, além de ser, vamos dizer assim, ela não ser a felicidade não é de exatas, né? Não é um cálculo, você não vai fazer 1 mais 1 é igual a felicidade, é nesse sentido, ela ser um mistério, é um desafio. Às vezes a gente sabe o que a gente faz a gente feliz, a gente tem um senso de felicidade, mesmo assim, não está feliz. Aí tem que resgatar ainda por cima a felicidade. E é uma forma também, e só assim para concluir, é uma forma de não falar um palavrão. Que se alguém vier desesperado para você e falar assim, o que é felicidade, com os olhos lacrimejando, ao invés de você falar um palavrão, você fala felicidade, é um desafio. É para não poder falar um palavrão. E a gente vê muito isso, né? Às vezes a gente vê aí no mercado a fórmula da felicidade, a receita da felicidade, o passo a passo da felicidade, né? E cada um tem a sua impressão, fica isso para a gente, cada um tem a sua forma de construir a felicidade, né? E me conta mais sobre isso, que tá bem interessante, quero aprender mais. Uma consideração que eu gosto de fazer em relação à felicidade, né? Que assim, se eu fosse começar nossa conversa aqui perguntando para todas as pessoas que estão assistindo aí, o que é a vida? Eu quero ouvir a compreensão de cada um do que é a vida. Depois nós vamos juntar as compreensões de todo mundo e vamos formar uma compreensão única. Quanto tempo quer levar essa conversa aqui? Acho que a vida inteira, mais 1 hora extra, a gente ia sair com mais dúvida do que quando a gente entrou na conversa. Mas olha como eu sou legal. Duvido que alguém entrou nessa conversa aqui hoje imaginando que, assim, hoje eu vou lá na live do Barão de Mauá e vou descobrir o que é a vida. Mas eu vou contar para vocês que é a vida, assim, ó, entregar de bandeja aqui numa segunda-feira à noite, aqui vou contar para vocês. A vida, ela é um desafio moral, físico, intelectual, material, de relacionamentos e espiritual. Dizer que a vida é um desafio moral, intelectual, material, de relacionamentos e espiritual é a mesma coisa que dizer que a vida é o desafio da felicidade. O desafio da vida é a gente ser feliz. E qual que é o maior desafio da vida? Isso é uma coisa que eu falo bastante quando interajo com jovens. O maior desafio da vida é encontrar o nosso lugar no universo. Encontrar o nosso lugar no universo. Não sei se você já viu alguma vez na vida, Simone, já viu alguma estrela no céu? Alguma vez na vida? Já. Você já ficou olhando para uma estrela assim que te chamou a atenção, bem bonita? Aí você estava olhando para aquela estrela. Você já viu alguma vez que estava olhando para alguma estrela e aí uma outra estrela do lado ficou incomodada que você estava olhando muito aquela estrela e começou a empurrar aquela estrela para o lado? Já aconteceu isso alguma vez? De uma estrela empurrando a outra estrela? Eu nunca tive. Já viu uma flor num jardim, uma flor bonita no jardim? Às vezes você vê aquele jardim cheio de tulipa, girassol, você fica olhando para uma tulipa, por mais juntinha que ela esteja, nenhuma empurra a outra, fica cada uma no seu lugar. Agora, não sei se já teve a oportunidade de estar em alguma estação do metrô em São Paulo, 6:30 da tarde, e ver se tem alguém empurrando alguém. Já teve, né? Já, várias vezes. Por que nós, seres humanos, nos empurramos ainda para entrar no trem, para entrar no ônibus, para entrar no metrô? A gente se empurra ainda porque a gente não encontrou nosso lugar no universo. Muita gente.
Porque se tivesse encontrado, não estava empurrando as pessoas, tirando as pessoas, puxando o tapete das pessoas, querendo prejudicar as pessoas, porque não encontrou o seu lugar no universo. Então, esse encontrar o seu lugar no universo, a felicidade que eu digo, é a felicidade que vem do autoconhecimento. Porque eu sei quando eu falo felicidade, sim, eu brinco que é assim, né? O que, que não é? Que felicidade que eu não vou falar aqui hoje? Nem a felicidade abandonar tudo, largar tudo, desapegar de tudo, felicidade alto da montanha, ficar meditando no Tibete, que deve ser uma felicidade bem feliz, mas não sei se é a proposta de alguém aqui, e nem a felicidade ter todo o dinheiro do mundo para fazer tudo que quiser, o que quiser, que não é o meu caso, não sei se é o caso de alguém que está assistindo, mas também não é dessa felicidade. Estou falando uma felicidade, mas assim, mais calça jeans, camisa polo mesmo, uma felicidade assim, de quem tem filho para criar, de quem... Uma felicidade no meio de uma pandemia mesmo, uma felicidade corriqueira, que a gente não está nem se isolando e nem fugindo dela através do nosso recurso financeiro. Daniel, tem uma pergunta. Eu fiquei intrigada com o que você está falando, né? Você falou que nós precisamos encontrar o nosso lugar do mundo. Eu achei muito interessante esse conceito de empurrar, né? Quem não tem o seu lugar no mundo sai empurrando, né? E é verdade, às vezes as pessoas umas empurram as outras por questões de ego, de egoísmo, de querer chamar atenção mais que o outro, de vaidades, né? E tudo mais. Agora eu estou pensando o seguinte: nós estamos vivendo, você falou muito bem, uma época de pandemia, né, onde as pessoas têm, às vezes, desemprego, estão inseguras com o seu negócio, tem questões aí econômicas, nós estamos numa crise sanitária, muitas famílias estão angustiadas por ausências de respostas, preocupadas com seus filhos. Então, envolve tudo, envolve a parte financeira, que às vezes a pessoa não tem de onde gerar renda, envolve a parte emocional, eu não sei o que vai acontecer, as incertezas da vida, e digo mais, às vezes envolve até a parte física, porque as pessoas têm alterações alimentares, nós vimos aqui com os nossos especialistas médicos, e envolve também até a questão emocional, né? Eu vi uma reportagem esses dias falando que aumentaram as brigas de casais, aumentou a violência doméstica, porque as pessoas estão com um turbilhão de sensações. E eu queria te fazer uma pergunta um pouquinho intrigante, né? Você falou que nós temos que encontrar o nosso lugar no universo. Daniel, como encontrar o nosso lugar no universo no meio de uma pandemia? Olha, se eu soubesse mesmo, essa conversa custaria $1 bilhão, mais ou menos. Mas eu pagaria. As pistas para pagar. As pistas que eu tenho é o seguinte. Quando eu digo que a felicidade é um desafio, eu também quero dizer o seguinte, que nós somos felizes por causa das coisas boas que acontecem com a gente, e nós também podemos ser felizes apesar das coisas não boas que acontecem com a gente. A felicidade não é só o por causa de alguma coisa. E de onde é que eu tiro isso? Observando que, para mim, são os nossos maiores mestres de felicidade. Quem é que sabe ser feliz? Te pergunto, quem é que sabe ser feliz sem passar por nenhum curso de felicidade, sem, às vezes, acho que nem pensar em felicidade? Quem é que sabe ser feliz sem nem ter nenhum professor de felicidade? Que talvez seja por isso que seja feliz, porque não tem professor. Não, estou brincando com os professores. Quem é que sabe ser feliz sem ter um... Depois eu conto uma história das minhas relações com as minhas professoras lá. Quem é que sabe ser feliz sem passar por nenhum curso de felicidade? Se alguém quiser responder, também pode responder. É uma boa pergunta. Eu observo que eu tenho uma filha de 10 meses, eu observo que são as crianças, ali até uns 3, 4, 5 anos de idade, é muito raro você ver uma criança triste. Você vê uma criança chorando, você vê uma criança aborrecida, fazendo birra, mas a criança, o estado natural dela, o estado natural da criança, eu vejo pela minha filha, é de felicidade. Quando eu saquei isso,
vamos dizer assim, observei isso, eu pensei assim, o que acontece é que o nosso estado natural, se não atrapalhasse a nossa vida, o nosso estado natural é de felicidade. O que para mim dá uma grande pista de que a gente nasceu para ser feliz. Por quê? Porque a gente nasceu feliz. Então, a gente nasceu feliz, nosso estado natural é de felicidade. Então, só de a gente entender que, vamos dizer assim, o intruso é a tristeza e não a felicidade, já é um passo para a gente começar a administrar a nossa felicidade. Porque tem gente que dá a sensação que o compromisso dela é com a tristeza. Se ela ficar feliz, ela mesma estranha e começa a querer, estou muito feliz, acho que eu fiz alguma coisa errada, vou assistir um Datena para dar uma recarregada na minha tristeza, vou me informar um pouco melhor. Porque existe uma crença de que nós, adultos responsáveis, a responsabilidade, ela traz um estresse, ela traz uma preocupação permanente, ela traz um estado de tensão permanente. Portanto, a gente tem um estresse, uma tensão, nós estamos cumprindo nossas responsabilidades. A tristeza, de certa forma, esse responsável, por isso que eu sou meio tenso. A reflexão que eu faço, que eu procuro fazer na minha vida, é exatamente o contrário. Que é quem é que tem condição? A gente enfrentando crise, a gente superando crise, seja ela qual crise que for. Quem é que tem mais condição de superar a crise, de administrar a crise, de enfrentar a crise? Pessoas que estão com o estado de espírito, o encorajamento, a autoestima, o empoderamento, vamos dizer assim, para enfrentar aquela situação. Não só a pandemia. E esse estado de espírito que enfrenta as coisas, vamos dizer assim, com uma coragem, uma resiliência, seja ela qual for, ele é parte da felicidade. Claro que às vezes é uma felicidade, nós estamos rindo à toa, numa situação que é drástica, numa situação às vezes que é mais difícil, que nem você mencionou. Mas ela é a condição para a pessoa enfrentar aquela situação. Então, quando eu falo que o desafio da felicidade é para a gente ter um compromisso com a felicidade, no sentido de que, pode observar, ou a gente está feliz, ou nós não estamos felizes. Na prática, o que nós estamos fazendo na vida? Ou nós estamos mantendo alguma felicidade que a gente tenha, ou nós estamos resgatando alguma felicidade que a gente perdeu. Ou estamos resgatando uma felicidade que perdeu, ou estamos mantendo uma felicidade que a gente tem. Essa dança, vamos dizer assim, de resgatar ou de manter, é o que faz a gente enfrentar qualquer situação. Não é só a pandemia. Qualquer circunstância que se apresente. Porque, assim, eu sei que a pandemia causa tudo isso que você falou. Mas, assim, se a gente fizer um exercício simples de imaginação, se uma pessoa do século XV viajasse, entrasse agora aí onde você está, Simone, pessoa do século XV, entrasse agora e visse você fazendo a pergunta para mim dos desafios emocionais, tudo, o que você acha que essa pessoa do século XV vai perguntar para você? Vocês estão reclamando do quê? Vocês estão achando a vida difícil? Vai viver lá no século XV, sem privada, sem vacina, sem carro, sem ar-condicionado, sem Netflix, sem smartphone. Vai lá! Então, nós somos herdeiros de um mundo melhor. O mundo tem o que melhorar ainda? Muito. Mas ele já foi bem mais desafiador do que ele é hoje. Então, nós somos herdeiros de um mundo melhor. E o nosso desafio é deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. Então, a pandemia é só mais um desses desafios. É o mesmo mundo de gripe espanhola, é o mesmo mundo da peste negra, é o mesmo mundo da Primeira Guerra Mundial, é o mesmo mundo da Segunda Guerra Mundial, é o mesmo mundo de tantos e tantos dramas humanos que enfrentaram. E as pessoas enfrentaram, e superaram, e deixaram um legado aquilo ali, e gerou uma consequência. Então, assim, a gente sai de casa, só tem duas coisas para fazer. Ou a gente sai de casa para deixar o mundo melhor do que ele está, ou a gente sai de casa para deixar o mundo do jeito que está.
que é a mesma coisa que dizer, do jeito que tá bom. Quem chegou já nessa conclusão do jeito que tá bom, o mundo está resolvido, não tem mais nada o que fazer. Mas quem trabalha para um mundo melhor, tem que arregaçar a manga. Isso dá um pouco mais de trabalho do que deixar o mundo do jeito que está. Isso seja com pandemia, sem pandemia, com qualquer circunstância dada. Então, assim, sim, as pessoas mais felizes, vamos dizer assim, mais presentes, com mais discernimento, mais equilibradas emocionalmente, é que tem mais condição de superar essa circunstância. Sim. Você sabe que a felicidade ela é uma responsabilidade. Isso é uma responsabilidade. Você comentou isso, é bem interessante. Tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela fala o seguinte: permita que as pessoas saiam da tua presença melhores do que chegaram. Sabe, Salsa, eu fiz um curso tem 9 anos, mais ou menos, né? E aí, com base nesse curso, eu aprendi que a gente tinha que ter uma frase de impacto, né? E eu trouxe algumas frases de impacto para a minha vida, que permeiam a minha vida. E uma delas é essa, né? Permita que as pessoas saiam da sua presença melhores do que chegaram. E eu procuro fazer isso mesmo no meu dia a dia. E você falou uma coisa que é interessante, que é assim, é o olhar para dentro, né? Por exemplo, nós escutamos muito aí fora na comunidade, eu quero um mundo melhor para o meu filho. Aqui no nosso colégio, nós preparamos os nossos alunos para que eles sejam um filho melhor para o mundo, né? A gente fala para as nossas famílias, não é só olhar de fora, eu quero um mundo melhor para o meu filho. Nós falamos para os nossos queridos pais e responsáveis, olha, vamos fazer um filho melhor para o mundo, é o olhar para dentro, né? Eu costumo brincar que, por exemplo, tem pessoas que se incomodam muito com a desorganização. E aí a pessoa joga para o outro, você é muito desorganizado, você deixa a toalha fora do lugar, né? Você faz uma bagunça, né? Então, você joga o olhar para o outro, não para si. Quando eu jogo o olhar para dentro, né? Eu falo assim, Salsa, eu sou uma pessoa organizada, eu me incomodo quando as coisas estão fora do lugar. Você poderia contribuir com o meu senso de organização para que eu me sinta melhor? E geralmente, assim, várias ocasiões, às vezes as pessoas falam assim, eu quero te fazer feliz, né? Eu quero uma pessoa que me faça feliz. Mas, às vezes, nem eu mesmo estou me fazendo feliz. Então, é muito curioso isso que você falou, né? E quais pistas para a felicidade você pode compartilhar com a nossa comunidade que está assistindo aqui? Pessoal, se vocês tiverem perguntas, vão enviando aqui para que a gente possa responder, né? Quais pistas, Salsa, para a felicidade você pode compartilhar conosco? Esse trabalho que eu falei, né? Ele originalmente é uma palestra. Na palestra eu compartilho justamente pistas para a felicidade. E uma delas, eu já falei, quando eu falei das crianças, nós nascemos felizes e tudo mais, é uma frase do Aristóteles. Ele fala assim, a felicidade é o significado da vida, o objetivo e a finalidade da experiência humana. Então, quando eu digo que nós nascemos para ser felizes, eu não fui o primeiro a dizer, o Aristóteles já disse isso antes de mim, eu não fui o primeiro a dizer. Para mim, no Verdades Convenientes, lá quando eu falei a cena, fala assim, ser, fazer e ter. Essa é a ordem natural do universo. Né? Toda vez que a gente quiser inverter essa ordem, é como se a gente quisesse pular do alto de uma montanha. O que isso quer? Para mim, um dos maiores dramas da vida é que muitas vezes, para nós, termos alguma coisa que a gente ainda não tem, a gente deixa de ser alguma coisa que a gente já é. Para ter alguma coisa que a gente não tem, a gente deixa de ser alguma coisa que a gente já é. Então, existem fórmulas de felicidade. Por favor, que essa frase vale a pena anotar. Vamos colocar essa frase que vale a pena anotar. Um dos maiores dramas da vida é que para a pessoa ter aquilo que ela ainda não tem, ela deixa de ser aquilo que ela já é.
quando eu digo felicidade, uma coisa que eu posso esclarecer, assim, eu não estou falando de felicidade, eu sei que existe uma felicidade que é acumular o máximo de dinheiro possível para ostentar e esfregar na cara das pessoas e fazer. Eu não estou falando disso. Felicidade de um. Na verdade, eu me recuso a acreditar que a felicidade seja só isso. Que a felicidade ela é fruto de um autoconhecimento, de um enfrentamento corajoso das nossas limitações. Eu vejo um monte de gente fazendo fórmula de felicidade que é assim, o dia que a minha mãe aceitar como eu sou, que a cortina da minha sala for laranja, que eu tiver o iPhone 10, que eu viajar para a Europa, a pessoa faz uma equação, o dia que tudo, um monte de coisa acontecer, aí sim é igual a ser feliz. Interessante. A pessoa faz sem perceber, às vezes, que ela criou uma condição praticamente impossível de ser feliz. O dia que eu for presidente da ONU, né, a pessoa tem lá um monte de coisa. E, para mim, a simplicidade disso, vamos dizer assim, a coragem que a gente tem que ter, a atitude, para essa equação dar certo, é fazer o que as crianças nos ensinam. Qualquer fórmula de felicidade que exista, ela tem que começar com seja feliz, aí você acrescenta lá algumas coisas, que o resultado para ser feliz aumenta a chance do que você ter um monte de coisa para no final ser feliz. Né? Então, é muito legal isso que você falou, porque olha só, aqui, né, eu quero mandar um beijo para o nosso diretor pedagógico, para o professor mestre Jamar Monteiro, também estudioso, né, da felicidade, que está aqui acompanhando a nossa live. E junto com a nossa equipe técnico-pedagógica aqui no colégio, a nossa proposta pedagógica ela está pautada exatamente nisso, num ser humano que aprende, que na parte cognitiva ele evolua, mas não só cognitivamente. Nós queremos aqui no nosso colégio, né, um cidadão feliz, para que ele possa... É o cidadão que nós queremos inserir na sociedade, que nós queremos ajudar a construir. E nós nos preocupamos muito com essa questão das emoções, né? E essa parte do ser humano feliz. Tanto que se as pessoas vêm aqui para o nosso colégio, Salsa, aqui é pura felicidade, sabe? As pessoas trazem bolo, elas comem, elas correm, tem um monitor que se veste de Cinderela, o pessoal põe música no telão. Isso faz parte da nossa cultura aqui, essa felicidade, né? Isso também vem do nosso fundador, o senhor Abraham Kaczynski, que queria ver as pessoas felizes, prósperas, se desenvolvendo. Então, é interessante você falar isso, porque nós precisamos ajudar os nossos jovens, os nossos alunos, a terem esse olhar. Imagina se nós tivéssemos aprendido esses passos, né, desde criança. E a gente faz isso aqui, né? A Flávia, do nosso marketing, está falando, as pessoas acham que a felicidade está no final, mas está no caminho. As pessoas vivem buscando a fórmula da felicidade quando ela está aí nas pequenas coisas, né? Bem interessante. Salsa? Você quer que eu fale? Eu pensei que você ia... Não, perdão. Então, primeiro assim, ó. Eu estou fazendo um comentário da Flávia, que você da falou. Flávia. Que ela está falando até antes de falar do comentário da Flávia, agradecer também a presença aí do diretor e toda a equipe também pela essa paciência que estão tendo comigo e agradecer aí também em nome de toda a equipe, né? O que a Flávia falou é bem parecido, que até uma outra pista para a felicidade é bem próximo da frase do Gandhi, né? Não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Quando eu digo que a felicidade ela é uma responsabilidade, que pessoas com mais felicidade, elas têm mais condição de enfrentar os desafios da vida, inclusive Sim. O desafio da felicidade. Uma das primeiras vezes que eu estudei felicidade foi justamente com o Gandhi. O Dalai Lama. O Dalai Lama que tem um livro chamado A Arte da Felicidade, que eu li faz uns 20 anos atrás.
E olha porque também chama-se Desafio da Felicidade. Lá nesse livro, Arte da Felicidade, o Dalai Lama explica que a felicidade está ligada a uma coisa que ele chama senso de desafio. Ele conta uma história de uma moça que ela era nova, tinha ali uns 25 anos, ela trabalha nos Estados Unidos, ela trabalhava numa multinacional, ganhava bem, e aí dois amigos da faculdade dela estavam abrindo uma empresa nova e convidaram ela para ser a secretária deles lá, para ganhar bem menos, com bem menos benefício. E só que, olha, em compensação, a gente vai te dar uma pequena percentual da empresa. E ela, em nome da amizade, tudo, encarou o desafio e foi. 2 anos depois, a empresa foi vendida e ela, que tinha uma pequena participação na empresa, ficou com 35 milhões de dólares. Então ela tá. Aí ela, com esse dinheiro, ela nova, acho que menos de 30 anos de idade, ela começou a viajar o mundo. Ela vivia de renda e viajava o mundo. Quem adivinhar o que aconteceu com ela dentro de 2 anos, ganha um joinha. Ganha R$ 1.000 do Banco Imobiliário, R$ 1.000 do Banco Imobiliário. Quem adivinhar o que aconteceu? O que você acha que aconteceu com ela dentro de 2 anos, viajando o mundo inteiro, cheio de grana? O que vocês acham, pessoal? Interagem aí. Vou contar até 5. Vamos contar até 5. O que vocês acham? Quem conhece a história já comenta. Vamos lá, o pessoal está respondendo aqui. Vai ganhar R$ 1.000 do Banco Imobiliário, quem responder. Depois de 2 anos, não sei se alguém deu tempo de alguém responder aí, mas depois de 2 anos, ela vivendo de renda, viajando o mundo inteiro, ela entrou em depressão profunda. Teve um quadro clínico de depressão. E por que ela entrou em depressão? Porque ela não tinha mais nenhum desafio na vida dela. Nada para ela significava assim, você tem que crescer como ser humano para enfrentar aquele desafio. Então, o desafio da felicidade é porque o desafio faz parte da felicidade. Sem desafios, é mais difícil a gente ser feliz. Então, não tinha nada que provocasse ela, que estimulasse ela, que motivasse ela. E aí ela voltou a se envolver com coisas que desafiassem ela e resgatou a felicidade dela. É claro que existem quadros mais complexos, mas é uma pista para a felicidade. É a gente amar os nossos desafios. É a gente amar os desafios que a gente está tão envolvido, porque dentro dele está a semente de alguma felicidade maior, de algum aprendizado maior. Porque é uma felicidade no sentido de adquirir mais sabedoria para a vida. Eu acho que essa moça, a Osana, ela fez uma pergunta antes, só que eu não lembro. Agora no... A eu vi que Osana, apareceu uma pergunta. ela fez um comentário aqui, ela falou, profissionais extraordinários. Apareceu aí, ó. Como não deixar se abater com tantas incertezas? Olha, Osana, eu vou falar uma coisa para você que talvez, não sei. Não sei se alguém entrou aqui com a esperança de mudar a vida para sempre, mas talvez isso que eu vou falar pode ser que mude. Eu vejo que, hoje em dia, eu além de humorista, eu sou escritor também, gosto de escrever, tem poesia, tem conto. Sexta-feira a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, o ser humano, hoje em dia, ele tem que aprender a voltar a amar um pouco mais as incertezas, o mistério da vida, as coisas que não têm resposta. A gente tem que ficar mais em paz com isso. Aprender a aceitar que as coisas são assim. A gente não sabe o dia de amanhã. É que nós criamos um mundo que nos engana, que nos ilude, só porque a gente sabe que horas o ônibus vai passar, só porque a gente sabe a hora que a gente entra no trabalho, que a gente sai do trabalho, que horas começa a live, que horas começa o programa. A gente acha que tem controle de tudo. Mas tem o infinito, o céu, o mar, que nem disse Shakespeare, há mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a vã filosofia. Então a vida, ela é feita de incertezas, permanentemente. A gente tem uma certeza ou outra lá.
coisas que nos ajudam, nos dão uma estrutura. Então, para mim, a frase do Sócrates, só sei que nada sei, é porque nós temos que amar essa nossa ignorância. Porque quem sabe de nada, o que tem a ganhar na vida? Quem sabe de nada? O que tem a ganhar? Tudo. E quem sabe de tudo? O que tem a ganhar? Nada. Então a vida é entre o tudo e o nada. Então a gente tem certeza, ainda bem, porque a gente tem muita coisa para aprender ainda. E a gente lembrar que quem assistiu a série Dark, né, na Netflix, o que a gente sabe é uma gota, o que a gente desconhece é um oceano. E ainda bem que é assim, ainda bem que é assim. Lembrar da nossa ignorância é lembrar que nós temos uma proposta para a vida. O nome dessa palestra presencial é O Desafio da Felicidade. O palpite de um humorista anônimo. Palpite, porque eu sei que aqui não é de forma nenhuma não é uma regra para a vida, mas são uma proposta. Eu estou completamente aberto de ouvir as outras percepções da vida. Tem um detalhe em relação à felicidade, tem um detalhe. Outro dia eu vendo uma entrevista da Bruna Lombardi, que ela também fala bastante sobre felicidade e tudo mais, dá palestra sobre isso, e faz um trabalho sério sobre felicidade. Me surpreendeu. Ela é uma autoridade sobre felicidade, a Bruna Lombardi, e fala coisas bem legais. E ela falou uma coisa que mexeu comigo, assim. De verdade, no fundo a gente sabe que a gente só vai ser feliz mesmo, plenamente feliz, quando todos forem felizes. A gente, quando todos conseguirem serem felizes. Por isso que também a felicidade é uma responsabilidade. Cada um que já aumenta a chance de um dia a gente chegar lá, de um dia todos serem felizes. Os dramas humanos, aí eu concordo com a Osana, os dramas humanos nos afetam, e a gente fica menos feliz por causa desses dramas humanos. Eu, pelo menos, fico, né? Mas aí você acredita que seria uma questão de escolha ou de decisão, por exemplo, né? Eu escolho deixar com que isso me afeta, né? Tem até uma frase muito interessante de Sartre, que ele fala assim, que não importa o que aconteceu com você, o que importa é o que você faz daquilo que aconteceu com você. Né? Então, eu posso me machucar, isso foi o que aconteceu comigo, mas o que eu faço a partir disso? Né? Então, eu fico pensando, a Vera até perguntou aqui, está aparecendo na tela, Vera, uma pessoa alegre, nossa professora Vera Mota aqui conosco. Podemos dizer que a felicidade, então, é uma decisão? Eu decido? Eu sinto que também é. Mas tem coisa, eu vejo assim, aí a minha experiência, a minha vivência, né? Tem coisa que às vezes a gente sabe, que nem você falou aí a frase do Jean Paul Sartre, eu sei numa camada intelectual minha, eu sei disso. Mas às vezes eu me pego no dia a dia, por mais que eu pense nisso, isso às vezes não significa nada para minha felicidade. Eu não consigo transformar o meu estado de espírito só porque eu sei disso. Eu sinto de verdade, com a máxima sinceridade possível, que tem coisas que nos afetam. E essas coisas às vezes nos aborrecem, nos entristecem e nos desanimam, e às vezes está sujeito a levar a gente para um estado de espírito mais perigoso até, que é um estado de depressão, que eu já atravessei depressão mais quando eu tinha uns 18, 19 anos. Eu não posso dizer, eu tenho um irmão que tem um quadro clínico de depressão mais profundo, eu não posso dizer, eu não me sinto à vontade de chegar para ele e falar assim, olha, você não é feliz porque você não tomou essa decisão. Agora, o que eu consigo praticar é que a felicidade é aquilo que eu falei, ela é um compromisso. Eu acho que a pessoa consegue se comprometer com a felicidade. Tem tantos compromissos na vida. Tem gente que se compromete com fofoca, tem gente que se compromete com tanta besteira. Por que não se comprometer com a felicidade? Porque se comprometer com a felicidade não significa que a gente vai ser feliz o tempo inteiro, mas que o nosso parâmetro é essa felicidade, é a gente estar no estado de espírito feliz. Então, essa decisão a pessoa pode tomar.
Eu sinto, eu me comprometo com a felicidade. Ela pode tomar no fundo da sua alma. Quando não estou feliz, como eu procuro ser comprometido com a felicidade, eu evito, às vezes eu não consigo, mas eu evito sair descontando na minha esposa, na minha filha, sair descontando em todo mundo, porque eu não estou feliz. Como eu sou comprometido com a felicidade, eu procuro recuperar o meu estado de espírito e procuro também, principalmente, aprender o que aquilo está dizendo para mim. Né? Várias vezes tive que me apresentar, algumas vezes tive que me apresentar, mesmo sem estar tão feliz, tive que me apresentar. Se tiver mais uma pergunta, eu quis deixar para o final, tem uma mensagem final aqui, que está ligada a essa pergunta, mas eu vou ver se tem mais pergunta, e depois eu dou essa mensagem final. Enquanto as perguntas aparecem no telão, vou fazer um comentário, Salsa. Você falou uma coisa que é bem interessante. Por exemplo, as pessoas, elas cumprem os seus compromissos, né? Então, se eu agendo uma consulta médica, eu vou à consulta no dia e horário. Às vezes a pessoa agenda uma reunião, ela comparece no dia e horário. Ela tem uma reunião escolar do seu filho, ela comparece no dia e no horário. Então, nós vemos, né, que o ser humano ele tem esse compromisso, né? Tem gente que não tem, mas a maioria das pessoas, elas se comprometem, elas têm esse compromisso com a vida, o compromisso profissional, o compromisso médico, o compromisso legal. E aí, olha que interessante, né? Um compromisso com a felicidade. Eu vou me comprometer a ser feliz. Isso é muito interessante a gente ter essa consciência, né? Quem gostou dessa consciência, coloca aí um joinha na tela. É bem interessante. E essa sacada, né? Eu estou comprometido com a minha felicidade, né? É bem curioso isso. Porque nós vivemos no mundo, até ligado à pergunta da Osana, né? Nós vivemos no mundo que ainda muita gente pobre morre de fome, mas que ainda também muita gente rica morre de tédio. E às vezes é mais fácil resolver o problema do pobre com um prato de comida do que resolver o problema do rico com tédio. Porque nós que nascemos felizes, crianças felizes, e por que a gente é feliz quando a gente é criança? Porque a gente é feliz de dentro para fora. Aí, com o tempo, o mundo quer falar para a gente que a felicidade ela é de fora para dentro. Aí, com o tempo, está sujeito a pessoa se perder, e às vezes a pessoa não encontra felicidade nem dentro, nem fora, nem fora, nem dentro. Aí, o que o mundo faz? O mundo pega a felicidade, leva a felicidade para um laboratório, coloca a felicidade em cápsulas, coloca essas cápsulas dentro de caixas, coloca tarja preta nas caixas e vende felicidade em caixa com tarja preta para as pessoas que esqueceram de ser felizes de dentro para fora. E a gente vive num mundo que vende felicidade com receita de remédio. E a gente tem que ter um questionamento. Eu sei que existem as doenças neuroniais que estão fora do alcance da pessoa, doenças bioquímicas, tudo mais, que a pessoa às vezes tem que enfrentar. Mas quantas pessoas que tomam isso como se fosse uma vitamina C, né? Que a gente para tentar ter algum tipo de felicidade. Então, o nosso desafio é resgatar uma das coisas que eu vejo assim mais urgentes hoje, ligada àquela sua pergunta lá no começo, da falta de humor no mundo, que é resgatar um certo equilíbrio emocional, diante das incertezas da vida. Porque o equilíbrio, toda a esperança, uma vez um amigo meu, mais do que isso. Por que eu falo isso, Simone? Que quantas vezes jovens, depois da apresentação dos Verdades Inconvenientes, me perguntou assim, algo do tipo assim, o que você diria para alguém que perdeu a vontade de viver? Aí eu dou aquela engolida na saliva e falo alguma coisa do tipo assim, todas essas coisas que a gente ouve falar como fé, esperança, motivação, quanto menos motivos nós tivermos para ter fé, esperança e motivação, mais importante é ter fé, esperança e motivação. Porque fé, esperança e motivação, quando está tudo dando certo, não é mais que uma obrigação. O pessoal, está tudo dando certo, eu tenho esperança. É claro, né? Agora, nos momentos que a vida desafia a gente, é que a gente precisa ter fé, esperança e motivação. Eu sei,
que às vezes é fácil numa live, mas eu sei, pessoalmente, que às vezes não é fácil. Quarta-feira, 3h30 da tarde, lembrar disso, né, no meio da semana. Mas tudo isso está ligado ao compromisso com a felicidade, que tem uma brincadeira, uma vez uma menina me perguntou assim, Simone, poxa, o que você... como é que você lida com pessoas muito, mas muito pessimistas? Aí eu falei assim para ela, assim, olha, uma coisa que a gente tem que reconhecer é que os pessimistas, eles têm bons argumentos, né? Nem é tão difícil assim ter argumento para ser pessimista, é uma coisa fácil. E a gente tem que meio que se conformar que eles existem, aprender a lidar com eles, né? Agora, tem duas reflexões que eu faço em relação aos pessimistas. Geralmente, a defesa do pessimista é que ele fala, não sou pessimista, eu sou realista. E dá um monte de notícia do Jornal Nacional para justificar o pessimismo dele, né? Então, por isso que é fácil ter argumento de pessimismo. Mas eu faço duas reflexões para os pessimistas. Um pessimista que acredita, que é realista, portanto, um dia todos nós, no mundo, iremos ver o mundo do jeito realista que ele vê, e seremos, portanto, todos pessimistas. Essa ideia do pessimista, de que todos um dia serão pessimistas, é um otimismo por parte do pessimista. Ele tem um otimismo, que um dia todos sejam pessimistas, né? E a segunda reflexão em relação ao pessimista. A pessoa que quer ser pessimista, fica à vontade, é um direito que ela tem. Mas, para mim, a partir do momento que a pessoa coloca um filho no mundo, ela perdeu o direito de ser pessimista. E como é que a pessoa acredita que nada vai dar certo, nada adianta, nada leva a nada, e me coloca um filho no mundo? É para descontar em alguém inocente que não tem nada a ver com isso? Então, se a pessoa quer ser pessimista, não tenha filho. Se teve filho, vai ter que desistir de ser pessimista e se comprometer com a felicidade. Isso, olha, isso daí é muito real o que você está falando, e é uma reflexão também bem interessante, né? Vou pedir para colocar aqui, ó, se tiver mais comentários no telão. Agradeço aqui a nossa diretora-geral, a senhora Ivone Kazinski, nos prestigiando, ela fez algum comentário aqui também. Dona Ivone, querida, ela está comentando o seguinte: hoje me senti feliz. Veja, fui ao colégio e me deparei com problemas de todos os tamanhos, mas reparei que fui ouvida. Ajudei a resolver e a tomar caminhos, e realmente me senti feliz. Como ficar feliz obedecendo o fique em casa? Dependendo das companhias que a pessoa tiver em casa, fica mais difícil da pessoa ser... É mais desafiador da pessoa ser feliz. Boa pergunta, dona Ivone. Eu entendo que o ser humano ele tem uma dimensão, nossa, ser humano, que eu chamo de intuição. Eu chamo não, né? A chamada intuição, né? Todo mundo chama de intuição. E o que é a intuição, no meu modo de entender? A intuição é o diálogo que cada um de nós temos com o universo. E para quem é mais religioso, espiritualizado, é o diálogo que a pessoa tem com Deus. A relação que ela tem com a força maior, seja lá que força maior é essa para a pessoa. Essa é a intuição. E se a intuição é o diálogo com essa força maior, é como se a gente buscasse ouvir essa força maior. Eu entendo assim, quando a gente está bem intuitivo mesmo e consegue ouvir no nosso coração o que essa força maior está nos dizendo, uma experiência eu tenho de vida. Essa força maior está sempre certa. Ela está sempre certa. Ela sempre está certa. Então, já que a gente vai ficar em casa, uma dica que eu dou, uma sugestão que eu dou, é assim como a gente tem academia espalhada por tudo quanto é esquina, academia para trabalhar abdominal, academia para trabalhar o bíceps, o tríceps, eu vejo que nós deveríamos ter academia da intuição. Nós deveríamos desenvolver mais a nossa intuição para nós sermos mais intuitivos, mais sensíveis, mais compreensíveis, mais empáticos,
mais tolerantes através dessa intuição. E perceber, já que está em casa, dá um jeito de meditar mais, ficar mais em paz consigo mesmo, fazer coisas que exercitem mais a intuição da pessoa, orar, ler, fazer coisas que exercitem mais a intuição. Não precisa ficar o tempo inteiro fazendo isso, né? Eu assisto série, fico com a minha família, tudo mais. Mas a primeira coisa que eu faço no dia é como se fosse assim, acionar a minha intuição. Que eu escrevo, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer um monte de coisa criativa, eu preciso ligar a minha intuição. Então é uma coisa que eu vejo que facilita bastante. E quando eu estou nesse plano da intuição, vamos dizer assim, eu nem lembro quantos metros quadrados tem minha casa, eu nem lembro se o vizinho está fumando, não lembro nada disso, porque eu estou conectado com algo que me traz mais esperança, que me faz bem, que abre mais minhas perspectivas, né? Não consigo ficar o dia inteiro assim, mas no começo do dia eu consigo com mais facilidade. Salsa, tem uma última pergunta aqui, que chegou aqui pelo celular. Eu gostaria de fazer essa pergunta, né? Algumas pessoas, na verdade, assim, ninguém tem procuração assinada em cartório por você para te fazer infeliz. Né? A menos que você dê uma procuração e assine, olha, eu estou te autorizando a me fazer infeliz, né? As coisas. Ninguém tem essa autonomia, né, de ter uma procuração. Eu quero te fazer uma pergunta. Que dica você dá para aquelas pessoas que, de certa forma, terceirizaram a sua felicidade? Vou dar um exemplo. Terminei o meu relacionamento, eu estou muito infeliz porque era ele que me fazia ou ela que me fazia feliz. Perdi o meu emprego, estou muito triste porque sem aquele emprego eu não sou feliz, né? Perdi um ente querido. Que dica você dá para uma pessoa que, de repente, em algum momento da vida, terceirizou a sua felicidade? Como voltar a ter essa decisão, a ter essa escolha, a ter esse compromisso consigo mesmo? Olha, boa pergunta. Primeira coisa é fazer uma reflexão sincera e corajosa do seguinte nível. Eu já vivi boa parte da minha vida assim, me senti, depois que eu percebi, né? Quando eu estava no estado de espírito, eu não percebia. E não gostava que me falasse assim. Mas depois que eu percebi, eu estava me fazendo de vítima. Acreditar. Tem gente que eu vejo que, como eu já passei por isso, tem momentos que a gente vive a vida, que a gente acredita no fundo da alma que o planeta, o universo, o cosmos, os cometas, as galáxias todas, nada mais são do que uma grande conspiração cósmica para atrapalhar a felicidade da pessoa. E tudo isso só existe. Se isso fosse verdade, seria um imenso desperdício de energia, de dinheiro, de perceber que isso não é uma realidade, de que o mundo não conspira contra a nossa felicidade. Não tem como. Seria uma coisa assim que não tem porquê, né? Deus não fez o mundo para atrapalhar a sua felicidade, né? Criou tudo isso, seria uma coisa realmente assim, um desperdício enorme de poeira cósmica, né? Isso no nível universal da coisa. Entender isso, que se a gente está sentindo assim, é porque provavelmente a gente está se vitimizando. Eu sei que às vezes não é fácil reconhecer, mas Mas você falou uma coisa importante, que é assim, essa relação de dependência, né? Eu aprendi uma vez, lendo um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro de desenvolvimento pessoal, e o Stephen Covey, ele explica de uma maneira simples, e para mim, poderosa, que a escalada de desenvolvimento humano, de aprimoramento humano, ela vai da dependência. Minha filha tem 10 meses. Eu não posso falar, filha, toma banho, né? Se troca. Ela está dependendo de mim. Aí a gente atinge uma independência, alguma independência, mas aí muita gente para aí, nessa ilusória independência. Que aí vem
o terceiro degrau, que é o degrau mais magnífico, que é a interdependência. A gente reconhecer que nós temos que oferecer alguma coisa, porque a gente recebe alguma coisa em troca. Tem gente que vive a vida acreditando que faz tudo por todo mundo, que só ela trabalha, que só ela se esforça, que só ela dá o sangue nas coisas. Mas se a gente fizer uma reflexão simples, agora, a roupa que você está usando, o sapato que você está usando, o batom que você está usando, duvido que foi você que fez. Você teve que comprar de alguém, não foi? Então você não fez, a gente não planta o café que a gente bebe, a gente não planta o arroz que a gente come, nós estamos o tempo inteiro dependendo de um monte de gente. Você parar para pensar, a gente é bem insignificante mesmo, aquilo que a gente faz, né? Perante a tudo que a gente recebe, a gente faz algumas poucas coisas. Então, a gente ter essa maturidade de entender que nós somos interdependentes, que é uma via de mão dupla, que é uma relação de ganha-ganha, que é uma relação onde eu tenho que oferecer alguma coisa e receber algo em troca, justa, na maior medida do possível. Claro que tem coisas que as pessoas se destacam, tudo mais, mas essa interdependência, ela equilibra famílias, ela equilibra casais, equilibra famílias, equilibra empresas, equilibra governos, se a gente reconhecer a importância do outro na nossa vida. Porque a gente também vive num mundo que a pessoa quer ser independente até chegar ao ponto de não precisar de mais ninguém para nada. Que aí desenvolve o narcisismo. Também não é para isso. O que nós temos que trabalhar é esse desequilíbrio, se a gente está dependendo demais. Demais. Porque depender, a gente sempre depende de algum nível. Eu seria feliz sozinho? Talvez. Mas com a minha esposa, com as minhas filhas, aumenta a minha felicidade. Eu prefiro, né, do que eu sozinho. Então, eu procuro, a gente está sempre equilibrado para estar interdependendo isso. Então, primeiro, sacar que não é uma conspiração cósmica, né? Não é o show de Truman da sua infelicidade, né? Tá todo mundo aqui encenando para deixar você infeliz. Segundo, que se está dependendo, se não está na hora da pessoa, está na hora de eu reconhecer mais a interdependência. Que é bem próximo, a gente indo para a psicologia, que é bem próximo do que o Jung chamou de processo de individuação, de atingir a maturidade, a autonomia, a independência. Sim. Salsa, dicas maravilhosas que você compartilhou conosco nessa noite. Pessoal, quem gostou aí, ó, manda um joinha. Queria te agradecer muito por ter vindo, dividir essas dicas tão preciosas conosco. Você é muito querido. Obrigada por ter aceitado o convite do colégio. Queria também aproveitar e agradecer o pessoal da Oriente Digital. Pessoal, vocês gostaram aqui da nossa nova tecnologia, dessa interação? É o pessoal da Oriente Digital, o Rodolfo e o Everton. E queria dizer para você mandar um beijão para o pessoal aí antes da gente encerrar. E foi um prazer realmente estar aqui com você. Quero agradecer, quero oferecer aí para o pessoal, para quem tiver juízo, quem teve paciência de acompanhar até o final e tiver juízo, a me seguir lá no Instagram, @DanielSalsoOficial. Não sei se os maravilhosos rapazes da Oriente conseguem colocar aí, @DanielSalsoOficial. Lá eu fiz uma postagem. Isso. Lá eu fiz uma postagem grata aí, viu? Lá eu fiz uma postagem para a live de hoje, né? E aí, na sexta-feira, a gente vai se encontrar de novo, que eu vou falar um pouco do meu livro, O Jogo dos Sonhos, tudo mais. E quem for lá me seguir e fizer um comentário na postagem da live de hoje, eu mando um conto que está dentro do livro, e que vai ser importante para a gente, vamos dizer assim, conversar melhor na sexta-feira. É um conto que todo mundo... Eu nunca vi ninguém não gostar do conto. É um conto que as pessoas gostam, tal, e o nome do conto é Sobrevoando o Reino da Inércia a bordo do Pavão Misterioso. É um nome bem simples, assim. Sobrevoando o Reino da Inércia
a bordo do Pavão Misterioso. Então, quem for lá e comentar, eu mando o conto no direct para a pessoa. E uma vez, já que a gente veio até aqui, né, já deu 1h15, para quem aguentou até o final, eu vou contar uma coisa muito especial que aconteceu uma vez, numa apresentação. Eu saí de uma apresentação, que tinha sido uma apresentação boa, tinha sido umas 400 pessoas, e aí tinha sido uma apresentação que tanto a parte da palestra, do stand-up, como a parte das perguntas tinham sido bem legais. E aí, quando eu estava arrumando minhas coisas, quando eu saí assim, eu vi que tinha uma pessoa sentada lá atrás me esperando, assim, com um menino, um rapaz me esperando. Aí eu imaginei que ele queria conversar comigo, né? Aí eu saí assim pelo corredor, só que ele estava de cabeça baixa, né? Eu estava quase passando por ele, eu pensando, acho que ele não quer falar comigo, acho que ele dormiu, né? Não sei. Aí quando eu estava quase passando por ele, o rapaz levantou a cabeça e eu vi que ele estava com os olhos meio lacrimejando, assim. Aí eu virei para ele e perguntei assim, e aí, serviu para alguma coisa? Que é uma pergunta que eu faço no final de apresentação, né? E aí, serviu para alguma coisa? Aí ele, serviu, meio desanimado, assim, né? Aí eu, assim, foi tão ruim assim? Ele, não é isso, é outra coisa. Eu falei assim, o que foi? Ele, assim, posso te fazer uma pergunta? Falei, pode. Ele, assim, como é que você consegue? Aí eu, assim, como é que eu consigo o quê? Ele, como é que você consegue se apresentar para 400 pessoas, fazendo 400 pessoas rirem, fazer elas pensarem, se emocionarem, ter essa coragem? Aí eu, assim, por que você está perguntando isso? Aí ele, assim, porque eu estou passando por um momento muito difícil. Aí eu sentei, né, e falei assim, o que está acontecendo? Aí ele, assim, o meu pai, ele perdeu o emprego que ele tinha há muito tempo, e aí eu tive que mudar de escola. E essa escola que eu fui é muito pior do que a escola que eu estava. Eu não estou gostando da escola, a minha mãe está com câncer de mama, o meu irmão mais velho se envolveu com droga, tem dia que eu durmo e o meu sonho é não acordar. Então, uma pessoa que dorme e sonha não acordar, o que você imagina? Aí eu fiquei pensando assim, o que eu falo para esse rapaz? Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, você pode ficar tranquilo que você vai superar tudo isso e você vai também um dia conseguir se sentir útil para as pessoas, você vai conseguir também falar em público, de repente você vai até conseguir falar para 400 pessoas, fazer as pessoas rirem, se emocionarem, pode ficar tranquilo que você vai conseguir fazer tudo isso. Aí ele assim, e como é que você pode ter tanta certeza? Eu falei assim, porque você não é um menino sentado no fundo do teatro, você é a memória da minha infância, que veio me lembrar que eu superei tudo isso, porque essa é a minha história. O meu compromisso com a felicidade vem porque eu passei por muitos dias que eu não me sentia feliz. E hoje eu dedico a minha vida para que nunca mais ninguém sonhe em não acordar amanhã. Grato aí pela live. Uau! Emocionante, querido. Eu acho que a sua história, né, vem mostrar para a gente não só aquilo que você fala, mas aquilo que você viveu. Eu estou vendo seus olhos emocionados e eu também estou emocionada. Acredito que a nossa plateia também esteja, né? E dizer para você que, assim, que bom que você existe, que bom que você está aqui para alegrar as nossas vidas e por dividir isso. E eu não estou aí do seu lado, mas vamos fazer o seguinte: sinta um abraço aí, ó. Vai, Sá, um abraço de gratidão. Vamos abraçar coração com coração. Pessoal, olha, história incrível, muito obrigada. Queria agradecer a todos vocês que ficaram conosco até esse momento, valeu a pena ouvir essa história. E agradecer às nossas famílias que assistiram, estou vendo que tem várias mães aqui assistindo, fico muito contente, obrigada, queridas mães, queridos pais, por vocês confiarem os seus filhos aqui, porque o nosso colégio, ai, tá até meio borradinho aqui,
O nosso colégio, a gente trabalha isso, sabe, Salsa? A gente quer ajudar esses meninos e meninas a construírem histórias. Histórias de alegria, histórias de felicidade. Obrigada a cada uma de vocês, mães lindas. Eu estou vendo aqui, eu não vou falar o nome de todo mundo para não correr o risco de esquecer de alguém. Pais, vovó, tio, tia, madrinho. Desculpa, madrinha, padrinho. Os nossos funcionários, nossos alunos, um beijo. Pessoal, amanhã tem doutor Rodrigo Lopes Lemos, psicólogo, que vai falar de um tema importantíssimo. Como lidar com ansiedade no momento de pandemia. Ansiedade amanhã. Gratidão, obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Salsa, um beijo. Você mais feliz. Fiquem com Deus. Grato, viu?